Quando eu pensei em falar sobre estratégia de negócio e transformação digital, isso veio de uma necessidade, talvez de um incômodo, muito relacionado ao fato de que você diz para qualquer pessoa, ou mesmo pensando na sua posição profissional, quando a gente fala, olha, trabalho com transformação digital, as pessoas entendem muito fácil que a gente vai trazer uma solução tecnológica que vai resolver um determinado problema, e ela vai, de fato, virar uma chave, sem necessariamente com que outras coisas sejam mudadas. E isso me incomodava bastante, porque existia uma cobrança pelos resultados da transformação digital, mas aí você ia olhar ali no cerne da questão, o que estava acontecendo por trás das cortinas, e a gente não tinha um engajamento, e o investimento, e eu nem estou falando só financeiro, mas investimento de tempo, de engajar as pessoas, de colocar esse cenário aberto para todos, não tinha esse cenário necessário para que a transformação de fato acontecesse. Foi um desafio que acabou vindo durante os últimos anos da minha carreira, e foi essa a abordagem por trás desse tema. Então, acabei adiantando um pouquinho o tema do próximo slide, mas só para me apresentar, eu trabalho na CIT como estrategista digital. Hoje eu atuo dentro da GU, da Safira, mas eu vim para São Paulo já faz 8 anos, eu vim lá do interior da Bahia, lá não, na verdade eu estou aqui hoje, e o meu contato com tecnologia, com a coisa da transformação digital foi muito orgânico. Eu não fui preparada para trabalhar com tecnologia, acabei vindo da área de comunicação, e quando eu descobri o potencial disso, eu fiquei encantada, né? E um das principais entendimentos que eu precisei ter foi entender a diferença entre extrair valor e criar valor. A gente sai um pouquinho aqui de falar só de tecnologia, de falar de pessoas e de falar especificamente de transformação digital, para falar num cenário de mundo em que a gente tem a extração de valor baseada em obtenção de lucro e só isso. E existem já algumas vertentes de economia mundial que falam sobre isso. Uma autora bastante interessante chama Mariana Mazzucato, e ela sempre reforça que a extração de valor, ela acontece de uma vez só, e ela é fadada a morrer. Ou você tem um dano muito forte financeiro, ou você tem um dano muito forte à sua marca, à sua reputação, algo acontece que você não consegue, de fato, seguir com esse cenário. Quando a gente fala de criação de valor, a gente está falando de uma dinâmica de futuro mesmo. E ela está focada em trazer um retorno financeiro, que, vamos dizer, é talvez o objetivo final das organizações, mas através de pilares sustentáveis, em que a gente esteja alimentando sempre eficiência, esteja alimentando inovação, alimentando criatividade e trazendo resultados sustentáveis em que essas coisas se tornam cíclicas. Existe um exemplo, e eu não vou citar a marca, mas muito claro sobre isso, de um banco fora do país, não estou falando no cenário Brasil, mas que durante ali a crise de 2013, 2014, foi um baque de crise mundial. Esse banco executou várias hipotecas e ele teve um lucro absurdo, um lucro muito, muito, muito absurdo naquele ano. E aí foi super animador, colocamos novas metas para o próximo ano, e aí no próximo ano esse banco perdeu um valor absurdo, porque a reputação dele tinha ido embora. E isso fica uma grande lição de que no mercado em que nós estamos hoje, onde a gente fala
sobre transformação digital, onde a gente fala sobre valorização de pessoas, de estratégia, de implementar tecnologia para melhorar as experiências, é impossível que a gente faça uma extração de uma vez só. E aí, acho que a gente entra um pouquinho mais agora, estava um pouquinho mais introdutório, mas a gente entra um pouquinho mais no que os negócios esperam quando eles falam, olha, vamos investir em transformação digital. Eu trouxe dados de uma pesquisa de 2017, que foi a última que eu tive acesso com esse tipo de dado, mas eles vêm sempre por esses principais motivos. A gente fala que, olha, eu quero que o meu consumidor pense na minha marca como a principal opção e a primeira opção dele. Outros falam, olha, tem muita gente fazendo novas coisas e eu quero entrar em novos mercados. Hoje eu estou aqui muito restrito a um determinado cenário e eu quero ir para um cenário um pouco diferente ou expandir o meu cenário. Outra questão é a concorrência está fazendo isso aqui, por que eu não estou? E a questão de padrão de conformidade, regulamentações e procedimentos de mercado de fato. Mas a questão é muito difícil que um negócio, uma empresa, nos procure com o intuito de fazer uma transformação. Eles nos procuram para resolver um problema. Então, ou eu tive uma queda nas vendas, ou eu tenho um concorrente muito forte que está ganhando espaço no mercado, ou eu quero explorar melhor um potencial, mas ninguém diz assim, olha, eu quero fazer uma recauchutagem inteira dentro do meu sistema. E a gente, às vezes, assusta um pouco com esse cenário, porque ele não parece um cenário que vai ser muito produtivo no futuro. E nos últimos anos eu percebi que, na verdade, essa é só uma porta de entrada. A gente muito provavelmente entra nas empresas, nas organizações, com essa missão, né, de resolver um problema, e obviamente a gente precisa de que algum resultado seja rápido o suficiente para mostrar o nosso valor, mas a parte mais difícil e a parte mais importante é conseguir penetrar ali dentro da organização, a ponto de eles entenderem que a estratégia para o futuro, e aí eu não digo a estratégia de negócio, mas a estratégia dos seus pilares, ela seja baseada em transformação digital. A gente teve um exemplo muito claro agora na pandemia. Trabalho remoto não é uma novidade, não inventaram isso em 2020. Mas quem reagiu melhor a isso é quem tinha uma estratégia de negócio que já atendesse à questão do remoto, tanto as pessoas, aos seus próprios funcionários, quanto ao seu consumidor, que não podia sair de casa. E ninguém previu, né? A gente não tinha como, olha, 2020 vai fechar tudo, a gente vai ter uma pandemia. Mas algumas empresas, elas já estavam num processo de transformação e elas já tinham essa premissa de entender que não necessariamente alguém ia sair de casa para consumir ou para trabalhar e para produzir valor. Eu não estou vendo a tela, então, por favor, qualquer coisa, fiquem à vontade para me interromper. E aí, aqui eu trouxe alguns dos desafios e obstáculos. Acho que um dos principais fatores a gente entender que ela vai considerar, a estratégia do negócio, ela vai considerar os problemas atuais. Eu dificilmente vou fazer uma estratégia de curto prazo pensando no que vai acontecer ali em 2024, né? Eu vou, no máximo, fazer aqui a minha projeção de 2022. Mas ela é um catalisador. Ela traz aqueles problemas urgentes, que normalmente são problemas financeiros, e aí a gente vai e faz provocações que impliquem em transformação dos pilares estratégicos. A segunda coisa é que a gente naturalmente pensa no futuro com base na nossa experiência. É impossível que qualquer pessoa pense em algo que ela não conhece. É como se a gente fosse fazer uma prova de uma matéria que a gente nunca viu na escola. Então,
não dá para a gente projetar como eu vou utilizar o meu recurso, seja ele financeiro, seja ele tecnológico, seja ele de pessoa, em um contexto que não existe. Por isso que existem iniciativas dentro de algumas empresas que são muito bem sucedidas, que são os labs, né? Onde as pessoas ficam ali projetando cenários que não necessariamente existem no mundo atual e prospectando o que você faria e como você conseguiria desviar de determinadas questões e quais seriam as oportunidades que você poderia aproveitar naquele momento. E aí a gente vem com um outro ponto que é muito relacionado, eu penso sempre em relação às pessoas, mas quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre tecnologia, eu vi que tinha um desdobramento muito forte ali, que os ganhos qualitativos, eles são tão importantes quanto os ganhos financeiros, né? Os ganhos qualitativos, se você está falando em processo, ou mesmo você está falando de construir uma arquitetura que se adeque mais facilmente a grandes mudanças, ou a própria experiência do usuário e do colaborador, eu tenho um ganho que não necessariamente vai alterar o meu faturamento naquele ano, mas ele muito provavelmente vai segurar as pontas quando eu passar por um período de crise, ou ele vai ser um grande aliado em um momento em que eu tiver uma concorrência muito forte, em que a gente tiver algum desafio que não se propôs ainda. Então, estar preparados para essa surpresa mesmo. E o último obstáculo é lembrar sempre que a gente está falando de transformação digital como uma jornada, né? Não existe terminar um trabalho e falar assim, olha, acabamos a transformação digital, agora segue aí e vai super bem, que vai dar tudo certo, você vai ganhar bastante dinheiro, as pessoas não vão, você vai ter uma retenção de colaboradores enorme, e você vai estar sempre usando tecnologias de ponta. Existe uma questão de que a gente não consegue deter alguns movimentos, e eu acredito que transformação digital, assim como luz elétrica, é uma questão que não tem como interromper, não tem como deter que isso aconteça. Obviamente, ainda existem pessoas produzindo velas, e lampiões, e candeeiros, e outras coisas, mas isso implica numa mudança que é muito maior do que a que a gente vê a olho nu. Então, eu penso muito, a gente está em 2021, 10 anos atrás, tudo bem, 10 anos atrás, muitas pessoas já tinham um smartphone, mas vamos considerar 2008. Ninguém tinha em 2008, né? A gente tinha um iPhone recém-lançado, e hoje a gente tem um monte de gente com isso, e com certeza, se a gente for ouvir e falar com as pessoas que são responsáveis ali por aquele meio, ninguém imaginava a proporção e o tamanho que isso ia tomar. Eu trouxe um pouquinho mais de ações práticas também, para falar sobre a influência mesmo da tomada de decisões e da estratégia de negócios orientada, né, à questão de transformação digital. Acho que aqui ela está um pouco mais clara, mas eu vou passar os 2 slides para ficar um pouco melhor. Então, primeira coisa, eu acho que é a gente investir em pesquisa. E quando eu falo investir em pesquisa, não é necessariamente pagar um instituto de pesquisa ou necessariamente ter só um UX Research dentro de um time para que ele traga insights. E aí eu estou falando de tecnologia, de mercado, de pessoas, estou falando de questões de processos, mas é permitir que as pessoas que estão dentro do nosso time e permitir, claro, que as pessoas que são as nossas usuárias, elas falem a respeito. Eu posso ter um desenvolvedor que é um pesquisador e que traz junto para o time novas tecnologias, então, estou lá pesquisando, alguém falou sobre GraphQL, e poxa, a estrategista do time não sabe o que é isso, mas o desenvolvedor sabe, o arquiteto sabe. Essas pessoas também precisam trazer insumos e elas só vão trazer insumos se elas tiverem espaço para serem ouvidas.
Porque se for só para a gente estudar ali, a gente faz isso quietinho e não divide com ninguém. A segunda coisa é a questão de dados. A gente está num ambiente em que a gente fala sempre que o mundo já se transformou em data-driven, mas não necessariamente. A maioria dos dados que a gente colhe ainda é transacional. A gente ainda está muito atrás quando a gente fala de antecipar questões. Então, eu tenho necessidades imediatas e eu tenho demandas futuras, que às vezes ela ainda não é um problema. Eu tenho uma demanda que hoje ainda não é um problema. Vide antes da pandemia. Pedir para alguém retirar uma mercadoria em um local ainda não era um problema. Também não era o melhor dos mundos, porque era um pouco incômodo ter que pegar o carro, sair, ir lá, pegar uma fila. Mas quem é que estava preparado para fazer isso? Quem tinha notado que existia um certo incômodo, que ele não era impossibilitador, mas ele era chatinho. E isso é observado através de comportamento, e a gente tem como monitorar isso de várias formas. É assim que a gente antecipa muitos não só dos problemas, mas das oportunidades que vão acontecer. E elas vão acontecer, porque não vai existir nenhum mercado estático. E o último é falar sobre a preparação de contextos e pessoas. A gente fala que as pessoas não têm, né, como imaginar um mundo no qual elas não vivem. Então, hoje eu não consigo pensar em como é dirigir um carro voador. Mas eu consigo já pensar como é que é a experiência de quem consegue dirigir um carro elétrico, embora eu nunca tenha entrado em um. Porque isso surgiu ali na minha frente. E ainda que ainda não esteja, né, dentro do meu contexto, isso já está acontecendo em algum lugar. Trazer isso para dentro das organizações e levar, principalmente quando a gente consegue ter contato ali com os executivos, muitas vezes é um pouco amedrontador, porque às vezes a gente ouve, né? Não, isso ainda não aconteceu, a gente se preocupa quando chegar lá. Mas é a grande oportunidade da gente dizer, mas o chegar lá aconteceu muito rápido. E acho que não existe um lado positivo, obviamente, nesse último ano, últimos 2 anos que a gente tem passado, mas é um exemplo absurdo de como os pilares eles precisam estar preparados, e de como algumas empresas e algumas áreas cresceram tanto, conseguiram não só lucrar e sobreviver a um período super difícil, mas principalmente atender as pessoas e as necessidades delas. E quem atendeu as pessoas e as necessidades delas nesse último período que foi tão difícil vai ser lembrado sempre. A gente vai estar daqui a um ano e a pessoa vai lembrar qual foi a empresa que ela conseguia utilizar durante o período em que ela não podia pôr o pé fora de casa. E muito provavelmente isso vai ter um peso na decisão de compra ou na decisão de escolha lá no futuro. Esse gráfico acho que é para sintetizar um pouco do que eu trouxe ali um pouco antes. É um diagrama de Venn, eu gosto muito de colocar esses três frentes juntas. E aqui eu trouxe um exemplo mais prático, foi um case de um trabalho que eu fiz. Eu escolhi esse exatamente porque não é focado em necessariamente obtenção de lucro, mas em criação de valor, que lá na frente tem outros desdobramentos. E a gente recebeu uma demanda muito, muito grave em relação à alfabetização de alunos com distorção de idade série. Então, eu tinha alunos de 15 anos que estavam ali na 4ª série e que, obviamente, tinham uma trava, um obstáculo muito grande para conseguir seguir, e somada às taxas que a gente tem de abandono escolar, de várias outras coisas. Quando essa organização nos procurou, ela queria resolver esse problema. Olha, eu quero resolver aqui a taxa de alfabetização dos meus alunos com distorção idade série, porque eu absorvo vários alunos mais velhos em séries que ainda estão em processo de letramento e alfabetização,
E eles vão embora, eles entram e saem da mesma forma que eles entraram, sem saber ler e escrever, e sem saber interpretar, e sem saber como melhorar diante disso. A solução imediata que a gente encontrou ali, claro que dentro de um processo de investigação e tudo mais, foi relacionada à criação de jogos voltados para a alfabetização. E aí, depois de um ano, a gente teve uma taxa de sucesso superior a 60%, foi um absurdo. A gente, nem nas nossas melhores projeções, a gente imaginou que ia ter um resultado tão produtivo. Mas a gente fez um trabalho de descobrir por que tinha dado certo. Não foi um jogo ou uma série de jogos para alfabetização que fizeram os alunos entrarem e passarem a se dedicar mais à questão da alfabetização e os educadores trabalharem mais com isso. Foi o que estava acontecendo ali por trás. Por trás das cortinas, a gente estava acontecendo um movimento muito grande de melhoria para os nossos processos e para as pessoas. Então, passou a existir um laboratório de experimentação, onde a gente conseguia criar novas técnicas e testá-las com grupinhos um pouco menores, para entender se aquilo teria uma aderência ou não. E isso alimentava, obviamente, esse board de jogos. A gente passou por um processo de capacitação contínua dos educadores, seja em relação ao ensino de fato, ou seja, em relação à seu próprio repertório de aprendizado, para que ele conseguisse se comunicar um pouco melhor com esse jovem. E a gente passou pela reestruturação da estrutura hierárquica, porque a gente estava num processo em que você tirava uma pessoa de uma estrutura totalmente linear, onde eu era um educador, eu vou usar aqui os termos júnior, pleno e sênior como base, mas eu era um educador do básico, de repente eu passava para o médio, para o pleno, e depois eu ia para o avançado. Quando eu trouxe a iniciativa de trabalhar com cultura ágil e de colocar isso ali em outro formato, eu tive várias pessoas questionando, tá, mas e o meu plano de crescer? Onde é que ele vai? Eu não quero só participar dessa transformação, eu sei que isso é importante, sei que isso é interessante, mas eu não quero só participar disso sem ter nenhum tipo de ganho para esse pessoal e profissional. E essa reorganização, para que a gente entendesse que eu tenho alguém que já é muito adepto a incluir inovação em educação e ele vai subir um degrauzinho pequeno, eu tenho um professor que gosta de usar só lousa e giz, e esse cara precisa subir um degrau um pouco maior, e é importante que ele saiba que ele vai ser valorizado a partir do momento que ele fizer esse esforço, né? Na outra frente, a gente tinha um trabalho de pesquisa enorme sendo feito, e aí isso dentro de diversas frentes dentro da organização. A gente começou a trabalhar com gamificação e aprendizagem baseada em projetos, que foi algo que veio das pesquisas, os próprios professores e outros educadores, coordenadores pedagógicos, começaram a trazer, falaram, olha, a gente está vendo, pesquisou, viu um estudo, ouviu uma matéria, ouviu um vídeo de que isso aqui está funcionando em alguns lugares. E ninguém nunca tinha parado para olhar aquilo com atenção, e foi um insight que não foi de um pesquisador, foi um insight interno, e de adequação à linguagem. A gente começou também a entender um pouco melhor qual era a linguagem que o nosso público precisava ouvir para que ele entendesse o que a gente estava dizendo. E aí, ali debaixo, um pouquinho ainda mais atrás das cortinas, a gente tinha um time de monitoramento fazendo um trabalho integrado com essas outras duas frentes, de segmentação por faixa etária, porque é muito diferente eu ter um aluno com distorção idade série de 12 anos e um aluno com distorção idade série de 18 anos, né? Eu não posso tratá-los igual. Eu tinha uma questão de investigação de dados sobre os mesmos públicos, então talvez eu não consiga fazer um estudo tão forte aqui
mas fizeram um estudo ali em outro estado, por que eu não aproveito esses insumos para confirmar ou não essas hipóteses dentro do meu cenário? E o terceiro pilar, que era o acompanhamento da solução. De períodos em períodos, a gente trabalhava em camps, a gente voltava para olhar a solução que a gente tinha proposto, e ela era revisada e ela era adequada de acordo com os dados. Então, se eu tenho algo que não está rendendo, eu mudo. Hoje, esse trabalho já faz algum tempo, já faz cerca de 5, 6 anos, mas hoje é muito interessante olhar para esse instituto, para essa fundação, porque eles continuam tendo os mesmos pilares. E hoje, a última coisa que eles lembram, quando você fala de transformação digital lá dentro, é sobre um determinado jogo. Eles internalizaram tanto esse processo, esse modo de fazer, que, mais uma vez, quando a gente chegou na pandemia, eles não tiveram dificuldade praticamente nenhuma, exceto a questão, obviamente, de acesso, mas que também foi resolvida de uma forma muito mais rápida, porque eles já estavam pensando nisso antes, mas eles conseguiram não ter grandes baixas, as pessoas não desistiram dos programas naquele momento. E aí, por fim, acho que eu acabei adiantando um pouquinho o horário, mas a gente começou um pouquinho mais cedo, então tudo bem. Acho que fica também uma reflexão para a gente falar sobre transformação digital e transformação de mundo. A gente não consegue pensar em solução digital se nem todo mundo está conectado. Então, é super importante que quando a gente vai falar, inclusive de estratégia de negócio, e a gente ouça aquele discurso sempre, mas o meu público usa smartphone, o meu público gosta de aplicativo, o meu público gosta de portais, meu público, eu preciso trabalhar com inteligência artificial para que ele tenha respostas mais rápidas, ou eu preciso ter um atendimento humano personalizado para que ele tenha respostas mais eficientes. Nada disso faz nenhum sentido se as pessoas não tiverem acesso ao produto, ou à plataforma, ou ao serviço que está sendo disponibilizado ali. E isso é importante porque toda vez que uma organização ela introjeta dentro dela a questão de transformação digital, ela entende que existe um papel de transformação da sociedade através dela. Acho que aqui a gente tem a oportunidade de ver isso muito na prática, dentro das ações da CIT, porque a gente vê que existem coisas sendo feitas, né, fora do nosso quadradinho ali, mas que elas fazem grandes mudanças, considerando o nosso cenário enquanto comunidade.